Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. E vocês que estão acompanhando de casa, pelas redes sociais, também sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso Cestas Psicológicas. E hoje nós temos a alegria de receber a doutora Verusca Geidoff. Eu tenho que acertar bem o nome, né? E vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Como está a sua alma? Cuidado com a alma. Quero chamar a nossa querida Verusca, nós vamos orar pela vida da Verusca. Em seguida, é contigo, filhote. Gente, boa noite, que prazer estar aqui com vocês. Eu tirei o microfone porque a gente gosta de falar e se mexer, então é uma coisa séria, né? Que prazer poder estar aqui nessa noite com vocês, poder compartilhar um pouco de algumas experiências, de compartilhar um pouco sobre as questões emocionais. Já chegou o tempo de falarmos mais sobre essas coisas. Como povo de Deus, é importante a gente falar sobre tudo isso. Quero também aqui deixar um abraço muito especial para quem está assistindo pela internet. É muito bom saber que nesse momento, mesmo quem não pôde estar aqui presente, pode acompanhar de sua casa ou do seu trabalho, enfim. Mas o importante é que possa acompanhar e possa compartilhar com a gente desse momento também. Quero agradecer também ao pastor pela oportunidade de estar aqui. Pastor, é muito bom a gente poder ter esse momento de troca de experiências, porque eu tenho recebido um volume muito grande de pessoas com processos emocionais bastante alterados, bastante agudos, e muito disso é pela falta de informação. A própria palavra diz que a verdade liberta, então conhecer a verdade de todas as coisas que a gente puder conhecer nos ajuda muito a evitar muitos problemas. Eu sou psicóloga há um pouco mais de 20 anos, eu tenho uma clínica no bairro do Bom Retiro, eu tenho atendido um volume grande de cristãos, e eu penso que muitas das questões que fazem as pessoas adoecerem, muitas vezes é por falta mesmo de algumas informações que eu quero trazer para vocês nessa noite. Nesses meus mais de 20 anos atendendo o público cristão, sou cristã também, sou evangélica, sou membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. E por conta de toda uma história cristã, muita gente me conhece e muitos têm procurado minha clínica por conta disso. Antigamente tinha um tabu muito grande de procurar psicólogo, porque as pessoas entendiam que psicólogo só cuidava de gente com transtorno mental, de pessoas com loucura, o que não é verdade. Esse tipo de informação acontecia por conta da psicologia ter surgido junto da psiquiatria. Só que hoje, o psicólogo é um especialista das emoções, ele procura entender o que está acontecendo com seus sentimentos, com seus pensamentos, por que que os seus desgastes acontecem, por que que o seu sentimento se abate. E achei fantástica a passagem como tema desse encontro de hoje, utilizar a passagem de Salmos, quando o salmista se questiona por que está abatida a minha alma. Porque mostra pra gente a existência de um abatimento de alma, de sentimento, de emoções. A alma abatida, o sentimento abatido, a tristeza que não passa, a angústia que tortura de alguma forma. Isso já nos mostra uma realidade. A própria Bíblia nos traz essa informação. É uma realidade a existência dos fatores que abatem os nossos sentimentos, que abatem as nossas emoções. E quando a gente ignora isso, nós vamos, sem querer, colaborando para que o adoecimento emocional aconteça e se agrave. Eu tenho percebido um agravamento muito forte, muito agudo, muitas vezes porque as pessoas não sabem, não percebem, quando elas vêm se dar conta, já estão muito doentes. Vocês repararam o aumento do volume de suicídios entre cristãos? Vocês repararam a quantidade de lideranças adoecendo? Porque se acreditava que pessoas que são cristãs ou lideranças estavam isentas de ter um processo emocional, e ninguém está isento. A nossa alma, o
nosso sentimento, as nossas emoções, os nossos pensamentos podem adoecer por conta de algumas situações. Não é uma nem duas, são várias as situações que fazem com que uma pessoa possa adoecer. Então eu quero colocar aqui para vocês nessa noite quais são as situações atuais que têm abatido a alma dos cristãos. Quais são as situações que têm feito com que os sentimentos de muitos sejam abatidos dia a dia. Eu escuto diariamente, eu atendo muito, trabalho muito e eu tenho visto que é uma quantidade de gente diariamente. Eu recebo um volume grande de mensagens todos os dias. Mês passado eu recebi mais de 80 mil mensagens no meu celular, só consegui responder 9 mil, para vocês terem ideia. Eu tenho no meu celular para quem quiser ver. De pessoas questionando as mesmas coisas. Por que que eu estou angustiado? Por que que eu estou em conflito? Por que eu estou sofrendo? Por que que eu acordo e vou dormir sentindo angústia, aperto no peito, vontade de chorar, vontade de sumir, vontade de morrer? Como é difícil passar por esse momento. Como é complicado entender que algumas questões desgastam a nossa mente. Todos nós aqui temos a nossa parte emocional, a nossa parte física e a nossa parte espiritual, correto? Todos nós aqui. O cristão é o público que mais conhece sobre a sua área espiritual, correto? E muitas vezes nós nos esquecemos que a própria palavra de Deus também fala sobre o nosso corpo, também fala sobre as nossas emoções. E quando Deus coloca sobre a existência dessas questões que abatem a alma, Ele coloca nas nossas mãos uma realidade. Nós nos abatemos. E aí, o grande momento de parar e refletir sobre o que é que faz exatamente uma pessoa se abater. Cada um de nós tem o seu motivo. Chove para bons irmãos. Cada um de nós tem aquele momento, aquele conflito, aquela situação complexa que vai desgastar muito mais do que uma outra pessoa que talvez teria um outro motivo. Eu já vi e já atendi nesses meus anos muitas questões. Eu já vi pessoas com depressão profunda porque é uma pessoa de fundo alérgico e não sabia que o processo alérgico poderia, por uma questão orgânica, criar bloqueio de serotonina, que é o hormônio do humor, e por conta disso teve uma depressão grave. Eu já atendi pessoas que, por conta da exposição à radiação, por conta de várias situações eletromagnéticas e etc., tiveram processos de depressão grave com tentativa de suicídio. Eu já atendi pessoas inúmeras, eu não sei nem dizer para vocês a quantidade, porque eu já atendi, eu faço uma média de 10 mil ou 11 mil atendimentos ao ano. Então, é um volume grande de pessoas com a mesma queixa. E vi muitas questões agudas de depressão por conta de falta de vitamina D. Mas eu também vi muitas depressões graves, processos graves de adoecimento, angústia, síndrome do pânico, ansiedade, por conta de problemas emocionais. Pessoas que convivem e são tóxicas, pessoas que são negativas, abusivas, violentas, agressivas. Tem coisa mais complicada do que viver o dia a dia com pessoas que tiram, sugam de você a sua saúde emocional, e por não ter um preparo, um treinamento para lidar com essas situações, nós nos desgastamos, morremos cada dia e não percebemos. E aí, quando nós falamos de psicólogo, muitos, não preciso dessa ferramenta. Às vezes, Deus está mostrando possibilidades, está mostrando caminhos para que possa se resolver determinadas situações, mas muita gente não. E por conta de ignorar os sinais, de não perceber os sinais, os adoecimentos vão acontecendo, e tá aí as estatísticas
dizendo que mais de 800 mil pessoas no mundo se matam todos os anos por depressão. Depressão. Recentemente, não vou citar nomes, mas vocês devem ter acompanhado. Pessoas conhecidas, pessoas que tinham, né? Faleceram, tinham fé, mas adoeceram e não perceberam. E acabaram tirando suas próprias vidas por depressão. É assustador quando a gente diz isso, mas é uma pura realidade. Várias questões abatem a nossa alma. E nós precisamos treinar os nossos processos dentro da nossa emoção para saber administrar e não permitir um desgaste. Nós precisamos aprender a nos ler. Saber identificar quando eu estou me desgastando, quando eu estou chateado, quando eu não sei lidar com uma situação, quando eu estou adoecendo. A gente percebe quando a gente passa a se olhar. Agora na pandemia, então, foi assustador, e tem sido. Eu fiquei impressionada com o volume de adoecimento emocional no planeta, gente. Por conta aí da internet, a gente hoje tem acesso às pessoas. As pessoas conseguem acessar de qualquer lugar do mundo. Eu atendi pessoas de tudo quanto for lugar do mundo através da internet. E por conta de todo esse momento, algumas situações foram muito piores por conta da pandemia. Então, alguns dados para vocês pensarem, que talvez façam vocês refletirem nas realidades de cada um aqui. Nós, na pandemia, da pandemia para cá, estamos vivendo o maior número de luto coletivo da história do planeta. Nós sabemos que já aconteceram outras catástrofes, pandemias no mundo, mas a quantidade de população que nós temos hoje, a quantidade de mortes simultâneas foi a maior da história. Imagina a quantidade de luto sendo vivenciado pelas famílias ao mesmo tempo. Enterros coletivos, que muitos nunca tinham nem visto. O maior número de falecimentos, ao mesmo tempo, o maior número de pessoas sofrendo luto. Por conta do luto, o maior número de viúvos e viúvas da história do planeta. O maior número de órfãos que perderam pai e mãe com a pandemia. O maior número de violência doméstica, porque as pessoas não sabiam conviver dentro de casa. Muita gente acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, se preparava ali uma comida, uma janta, ia dormir e não percebeu que não sabiam conviver em família, entre casal, entre filhos. E de repente a cozinha, com a mesa ali da cozinha, virou o escritório, a escola dos filhos, virou o local de alimentação, virou tudo. E muitas famílias não souberam lidar com isso. O maior e mais sério envolvimento com a internet da história foi muito intenso. As pessoas precisaram fazer tudo pela internet. Nós tivemos que nos readaptar numa velocidade muito grande. Nós tivemos desgastes por conta disso. Nós tivemos que nos isolar, o maior isolamento do planeta. Gente, por muito tempo não andava ninguém na rua. Nós tiramos das pessoas, por conta da necessidade, a expressão facial, por conta das máscaras que foram necessárias nesse momento. Imagina o que é você ficar muito tempo sem olhar o rosto de uma pessoa, se ela sorri, a expressão. Você ficar tentando identificar pelos olhos. Foram muitas perdas. Foram muito intensos os desgastes. E isso fez com que, falei um pouco aqui, tá? Não é só isso que eu disse, mas só para vocês terem uma ideia do volume de situações acontecendo paralelamente, que nos desgastam. As pessoas sofriam por luto, sofriam por solidão, sofriam por violência doméstica. Até o maior número de violência doméstica, inclusive, não só com pessoas, mas também com animais. Até os animais sofreram impacto emocional disso tudo. Então,
eu creio que esse é o momento de todos nós pararmos um pouco e começar a rever os nossos movimentos, as nossas emoções, o que eu preciso aprender daqui para frente por sobrevivência emocional. Como servos de Deus, nós precisamos tomar passos importantes no nosso desenvolvimento também de fé. É fé e ação racional. Nós precisamos unir essas duas falas para que a gente possa caminhar adequadamente daqui para frente. A gente sabe que o momento exigiu muitas mudanças. Outra coisa interessante, a gente está vivendo agora, nesse momento, exatamente nesse momento, o maior aumento de transtorno obsessivo compulsivo. Por conta das checagens, do álcool, das limpezas. Muita gente se perdeu nesse movimento e se tornou obsessivo compulsivo. Tem muita gente hoje que adoeceu de tal forma que ainda não conseguiu sair de casa e não deixa o seu cônjuge sair de casa. Eu já recebi um volume grande de pedidos de socorro, pelo amor de Deus, que me ajuda, porque você não vai sair nunca mais de casa e que eu também não vou, mesmo eu tomando todos os cuidados que eu preciso tomar. Me ajuda. Porque as pessoas se perderam por conta de tudo isso que estava acontecendo. O adoecimento mental foi alto demais. E aí, quando as pessoas puderam sair um pouco de casa, foram para outra extremidade e começaram a fazer um monte de excessos, porque não estavam de novo habituadas. As pessoas perderam o costume, gente, de sair de casa, de conversar, os afetos, a demonstração de afetividade, mudou tudo por conta da pandemia. E não adianta a gente ficar esperando, vamos deixar passar para a gente voltar a ter a nossa vida. Não. A fala agora é uma nova realidade. São novas adaptações. O que o nosso processo mental desenvolveu nesses praticamente aí 2 anos, agora em março faz 2 anos, não tem como regredir. Teve muito estímulo, aprendizado, foram muitas questões, não dá para regredir. O que a gente precisa fazer é se adaptar e descobrir formas para diminuir ao máximo os danos que isso tudo ocasionou. Eu vou dar um exemplo para quem fazia terapia lá na minha clínica. A pessoa ia presencialmente, antes da pandemia, então ela pegava uma condução, pegava o seu veículo, ia até o local, ela cumprimentava várias pessoas, abraçava algumas pessoas, fazia terapia, via pessoas, andava, sentia o ar, via o sol, enfim, vários estímulos para o nosso processamento neurológico. Com o período de pandemia, ela precisou sentar na frente de um celular e fazer tudo. Isso é mais ou menos estímulo neurológico? Ok? Menos? Muito menos. Nós pegamos o nosso cérebro que vinha numa velocidade de estímulos para tudo e pisamos no freio de uma vez, estimulando apenas o olhar para a tela ou 1 ou 2 dedos digitando no celular o tempo inteiro. Ou seja, nós freamos o nosso processamento neurológico e hiperestimulamos a mesma área do cérebro apenas, uma única área funcionando com estímulos ali repetitivos. Principalmente quem fica no celular muito tempo com estímulo só de 1 dedo ou 2 dedos. Para quem dirigia, passava marcha ou pegava uma condução e fazia uma série de coisas. Vocês acham que isso faz o nosso processamento mental sentir o quê? Nós tivemos um freio de desenvolvimento e tivemos um movimento intenso de estímulo numa área menor. Tudo isso traz suas consequências e suas sequelas. E nós precisamos reinventar todos os dias para que a gente possa equacionar melhor tudo isso. Nossa sobrevivência depende, primeiramente, da nossa fé. E, em seguida, do nosso programa de vida, do nosso planejamento de vida, do nosso desenvolvimento mental. Nós precisamos nos desenvolver
desenvolver mentalmente. Então, nós necessitamos buscar soluções. Como é que eu posso fazer isso de uma outra forma? Como é que eu posso me estimular de um outro jeito? Como é que eu posso fazer um exercício dentro de casa? Como é que eu posso criar, mesmo num momento que muitas vezes não favorece isso? Então, nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Junto de tudo isso, e esse eu quero frisar um pouco mais com vocês nessa noite, a parte humana, sensível dos nossos sentimentos. Como nós nos abatemos pela fala do outro. Como nós nos abatemos porque nós esperamos no outro tantas coisas e esse outro muitas vezes não nos oferece. Já pararam para perceber isso? Nós não somos treinados desde a infância, o correto seria que desde a infância nós fôssemos treinados a lidar com leituras emocionais. Eu ouvir uma fala e conseguir ler se aquela fala tem coerência ou não com aquilo que a pessoa está fazendo ali. Mas a gente foi treinado a vida inteira de acreditar no que o outro faz, fala, mas muitas vezes nos bastidores as situações são outras. Quantas vezes as pessoas dizem, eu amo você, mas deu as costas e está falando mal de você? E nós nos surpreendemos. E às vezes nos abatemos. A quantidade de adoecimento mental, porque as pessoas, quando cai ali a ficha de que acreditou em algo que muitas vezes não existiu, é gigante. E aí a gente tem que parar para pensar, por que eu estou idealizando tantos outros? Por que eu estou colocando uma expectativa tão grande no ser humano que, segundo a própria palavra de Deus, diz que é falho, é pecador? Nós temos que amar as pessoas, mas nós não podemos colocar tanta expectativa porque as pessoas são falhas. Nós precisamos aprender a lidar com as falhas, com as nossas e com as das pessoas que convivem ali com a gente. A quantidade de esposas e de maridos que adoecem porque não conseguem administrar nem lidar com a toxicidade do próprio cônjuge que escolheu viver do lado resto da vida. Ah, meu Deus, então eu vou separar. E quem disse para você que separação é a solução? Que é prático, né? A gente às vezes quer ir pelo prático. Ah, tá me dando problema, eu vou tirar da minha vida. Eu vou separar, vou tirar da minha vida. Esse aqui que está atrapalhando, eu vou tirar daqui. Mas o grande X da questão é como eu tenho que aprender a lidar com o difícil. Como é que eu faço para fazer com que as coisas fluam bem, mesmo quando as situações não são favoráveis? Que linguagem eu utilizo? Como é que eu consigo fazer com que a pessoa entenda o que eu estou pensando e dizendo? E como é que eu blindo a minha forma de sentir de tanta toxicidade humana? Tem gente que às vezes você vai dizer um bom dia, a pessoa vira para você e diz bom dia por quê? E tem gente que fica mal, porque fica pensando assim, será que eu fiz? E aí começa com aquela autotortura, será que fui eu que fiz alguma coisa, falei alguma coisa? E às vezes a pessoa só acordou de novo com a vida mesmo. Porque você tem que fazer aquele momento de reflexão rápida. Peraí, eu não fiz nada. Então, amigo, você está de mau humor, hein? Melhor isso aí que você precisa se cuidar. Gosto muito de você, estou vendo que você não está bem. A gente precisa aprender a lidar com as situações complexas. E hoje, quando eu vejo esse volume de adoecimento, grande parte, quando a gente pensa na questão emocional, deixando de lado agora o que é orgânico, as questões de guerras espirituais que também batem, e muita gente que adoece emocionalmente por guerras espirituais, aí é uma outra história. Estou falando agora das questões emocionais mesmo. O quanto de pessoas que idealizam tanto, e aí quando a pessoa não corresponde àquela idealização, a pessoa se abate, adoece. Ou fica querendo enfeitar. Já viu isso? Ninguém ria a risada. A risada às vezes nos dá a dica de muitas coisas, né? Eu vejo muito disso, Janice. As pessoas estão vendo o processo, mas elas têm que enfeitar. Não é assim, a pessoa é incrível, mas hoje, amanhã também, depois também, mas ela é incrível.
A gente fica querendo enfeitar, enganar a gente mesmo. Teatro. Vivemos um teatro muitas vezes. Então, a gente precisa aprender a falar as verdades, mas também não adianta chegar lá e, porque você é isso, isso e aquilo, que a psicóloga falou que a gente tem que falar as verdades. Gente, também não é assim. A gente precisa aprender as estratégias melhores possíveis para a gente poder sobreviver a esse mundo. E nesse quesito, a gente tem que concordar que a Bíblia, do início ao fim, dá uma verdadeira aula de comportamento humano. É que às vezes a gente não faz a interpretação que deveria fazer para cada situação. Então, eu não sei o que vocês vivem, lógico, nas realidades, ou pessoas que vocês conhecem, como é que vivem nas realidades de cada um de vocês. Mas uma coisa é certa, que quando a gente acorda todos os dias, a gente tem que ter aquele momento de oração, para a gente poder sintonizar, porque a gente tem uma fé, a gente tem uma crença, a gente tem um lado, a gente tem um posicionamento. Independente de qualquer situação, cada um aqui tem o seu posicionamento espiritual. E num segundo momento, fazer aquela checagem interna, como é que eu estou, como é que eu acordei. Eu não estou bem? Estou cansado? Estou chateada? Enfim, como é que eu estou? Por que eu estou? A gente precisa aprender a identificar os motivos. Mas e se eu não consigo? Tem ajuda profissional para isso. A gente tem um volume grande de profissionais de saúde mental justamente para ajudar você com as estratégias, as ferramentas da área, para que você consiga construir a sua fortaleza emocional, que você consiga construir a sua defesa emocional, que você identifique tudo aquilo que é importante identificar para a sua sobrevivência mental. Hoje, é muito comum a gente ouvir falar na inteligência emocional, mas a gente não para pensar na prática como a gente precisa todos os dias realizar uma checagem dentro de nós mesmos e aprender a blindar aquilo que é necessário blindar. Quando a gente tem uma vida emocional bem estruturada, pode acontecer o que acontecer, você faz leituras, você consegue administrar melhor, você consegue resolver melhor conflitos, mediar melhor situações, é muito mais saudável do que ficar sendo bombardeado por situações bombardeado. E o bombardeio é grande. São situações de fofoca que às vezes atingem algumas pessoas, às vezes conflito que atingem outras, às vezes as pessoas vão guardando. Tá tudo bem? Tá. Não tá não, mas a gente precisa enganar alguém, né? Primeiro a gente se engana, depois engana o outro, e aí acumula, e quando chega uma situação, o balde transborda. E para onde vai tudo isso? Eu participo de algumas programações e eu vejo, até porque faço muitas programações de TV, e eu vejo muitas pessoas fazendo perguntas, né, me mandando perguntas, o quanto é sofrido algumas realidades, o quanto é difícil, o quanto a gente tem que ser muito resiliente para sobreviver a determinadas situações. E por que a gente não busca ajuda se Deus nos permite buscar essa ajuda? Porque se eu buscar ajuda, já ouvi muito isso, se eu buscar ajuda eu vou mostrar que eu sou fraco. Prefere adoecer? Prefere ficar passando uma situação delicada, emocional? Prefere chegar numa situação gritante a ponto de estar quase morrendo e não percebe? Gente, depressão mata. Situações de angústia constante mata. Às vezes a gente pensa que é só suicídio. Não, gente. O nosso corpo ele vai assimilando tudo aquilo que a gente está sentindo. Eu recebo muitas queixas psicossomáticas lá no consultório e as pessoas não param para pensar nem no sinal que o corpo também sinaliza as coisas para a gente. Uma coisa é você ter uma situação de adoecimento na saúde, sei lá, teve lá pedras renais, uma vez, 2, 3. Será que o corpo não está dizendo alguma coisa? Problema respiratório? Agora a gente teve muito por conta da Covid, mas tem muita gente que por conta de ansiedade, angústia, adoece também na área respiratória.
Entre outras coisas. Tem milhares aí de situações que uma coisa é você sentir uma vez, duas. Outra coisa é sempre recorrente. Às vezes o corpo está gritando para você. Eu recebi algumas pacientes numa época com problemas de pele, e aí tem várias, dermatite de contato, vitiligo, psoríase, tem uma lista. Uma lista. Geralmente o médico, quando encaminha para o psicólogo, é porque ele já não tem mais o que fazer. Ele já fez todos os exames, não tem fundo, não tem causa orgânica, vai buscar uma explicação emocional. E geralmente quando você trabalha com questões de pele, está muito ligado à decepção, à vergonha, principalmente quando é no rosto. O corpo está sinalizando para você, você está angustiado, você está com vergonha do que você está vivendo, você está humilhado pelo que você está vivendo. E as pessoas vão entrando em processos de negação. E eu lembro quando essas pessoas vêm, geralmente assim, elas vêm no consultório, eu sei por que eu estou aqui, porque o meu problema é de pele. Geralmente é assim. E aí você tem que mostrar, olha, você está aqui porque você está vivendo alguma situação que está fazendo o seu corpo se defender, mostrando através desses alertas, através dessas reações, de que tem alguma coisa emocional que precisa ser resolvida. E é tão interessante, gente, quando começa a achar o ponto que nós chamamos de raiz de todo problema emocional, olha, é aqui. E você começa a pontuar e começa a fazer essa pessoa entender esse processo de uma outra forma, o problema de pele vai sumir. Não é mágico. É puramente uma reação àquilo que você começou a defender dentro de você. E aí vale pra gente, né? O que é que está acontecendo com cada um de nós? Onde é que a minha vida está nesse momento? Onde é que eu estou nesse momento? O que tem me sufocado? O que tem me feito ficar chateado? O que tem me feito sofrer? Por que eu não estou indo buscar a raiz disso? Por que eu entro em processos de negação e fuga? Porque eu não quero tocar nessa área. Por que eu não faço algo para transformar isso em saúde emocional, em vida? A forma como a gente encara as situações, as estratégias pelas quais a gente encara determinadas situações, pode prorrogar ou não a sua qualidade de vida. Eu creio que a pandemia e tudo que a gente viveu nesses últimos tempos fez a gente pensar bem como é que a gente quer a nossa qualidade de vida. E esse é um ótimo momento para a gente rever as principais áreas da nossa vida. A nossa vida espiritual, as nossas guerras espirituais. E como eu disse, muitas questões espirituais, muitas guerras espirituais, opressões também fazem com que a gente adoeça emocionalmente. E a gente também vai ter que saber identificar para poder usar a arma certa para o motivo certo. Questões espirituais são com Deus. Não é com psicólogo, não é com o profissional de saúde. O que é de Deus, gente? É de Deus. E áreas que Deus direcionou, que são especiais para você cuidar com os profissionais que Deus colocou nessa terra para cuidar dessas áreas, a gente também tem que saber identificar. O que é que tem acontecido, que coisas têm feito vocês perderem o sono, perderem a qualidade de vida, que pessoas têm feito vocês, de repente, agir de uma forma que vocês não gostariam, que dificuldades que vocês possam ter, que também fazem vocês adoecer. Por exemplo, eu vi uma paciente ontem, você está me mostrando então que o meu problema é não saber dizer não. Essa paciente, alguns pacientes têm esse problema, dizem sim para tudo. Mesmo aqui dentro do coração, a vontade sendo totalmente diferente. E aí, quando a gente se anula, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai adoecendo também. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Mas você pode ficar chateado com você mesmo. Mas você não pode ficar chateado ou aceitar a chateação de uma outra pessoa. A gente tem que aprender a administrar. Vai ter coisas que a gente vai se chatear, mas a gente vai ter que ter estratégias para resolver. Mas vai ter coisas que a gente vai ter que entender que se o outro ficou chateado, o outro vai ter que rever a vida, porque a gente tem que entender que existe sim e existe não. E não foi invenção minha ou de você. A própria palavra diz. É assim sim? Não, não.
É para praticar as duas falas. E o que foge disso? O que é? Certo? Porque a gente sabe quando a gente tem que dizer não para uma situação. A gente sabe quando a gente diz sim, mas aqui dentro do coração está dizendo não. Ou seja, eu estou sendo ambíguo, enfim, com uma resposta. Eu estou fugindo daquilo que a própria palavra nos ensinou a fazer. Como eu disse, a Bíblia é o maior manual de comportamento humano que existe. Então, a gente tem que saber avaliar situações, saber se colocar. Olha, querido, querida, eu amo você, mas nisso, infelizmente, eu não posso te ajudar. Nisso, infelizmente, eu não tenho como fazer. Então, a gente tem que aprender a administrando essas coisas no dia a dia. Então, a gente precisa administrar. Obrigada, irmã. Valeu. A gente precisa aprender a administrar essas questões que ocorrem no dia a dia. Eu nem sei quanto tempo eu tenho que falar. Se deixar eu falar a noite inteira, pastor. Fica à vontade. Eu posso abrir para perguntas depois, se quem quiser? Fica à vontade. Você que manda. De repente, Deus não trouxe vocês aqui sem um propósito, né? Eu acredito muito que Deus tem no coração um propósito para a vida de cada um. E às vezes uma coisa, uma situação, uma fala pode ajudar muito vocês ou quem vocês conhecem. Deus nos transforma em agentes de transformação, para a gente poder ajudar outras situações, ajudar outras pessoas. É muito sofrido, gente, quando a situação fica muito gritante. Eu vejo isso no meu dia a dia, participando de muitas coisas, eu vejo, e é muito difícil, situações que poderiam ser resolvidas tão simples, mas as pessoas vão esticando. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ajudar a vocês pensarem. Eu atendi uma pessoa com um processo psicossomático bem sério, já tinha perdido quase todo o cabelo, e os dermatos não tinham mais, já tinham feito todos os procedimentos, não conseguiam devolver o cabelo daquele paciente, enfim. E chegou no momento que o médico disse, olha, vai procurar um psicólogo, porque tem alguma coisa emocional, não é possível, eu não consigo achar um motivo para você estar perdendo o seu cabelo. Eu posso dizer que é estresse, eu posso dizer que é emocional, vai buscar ajuda. E aí esse paciente veio, ele já tinha tido uma perda de cabelo bastante significativa, já tinha perdido uma boa parte do cabelo. E atendendo esse paciente, ele me disse que havia 3 anos que vinha perdendo o cabelo. E havia exatamente 3 anos que ele estava num emprego novo, ele começou um emprego já tinha 3 anos. E ele estava muito insatisfeito porque a promessa que tinham feito para ele naquele dia que contrataram essa pessoa não haviam cumprido durante esse período de tempo. E ele disse que logo que contrataram, ele já foi começar a trabalhar, já colocaram ele numa outra função completamente diferente pela qual ele foi contratado. Mas ele não conseguia sair do emprego porque ele tinha medo de sair, de perder a questão financeira, entrou pandemia, enfim. Você imagina o quanto de tensões essa pessoa guardou dentro de si. E aí eu perguntei para ele, você conversou com o seu chefe? Você explicou para o seu chefe que você estava muito chateado? Não, ele vai me mandar embora. Eu falei, olha, às vezes a forma como a gente fala pode mudar todas as situações. Não chega afrontando o seu chefe, não chega brigando com o seu chefe, chega apenas para ele de manhã, que geralmente é um período que as pessoas costumam estar mais motivadas para as coisas, toma um café ali com ele, fala, posso conversar rapidinho com você? Tem uma coisa que eu gostaria muito de entender, por que na hora de me contratar me disseram que a vaga seria essa? E na hora de eu começar a trabalhar me deram outra área completamente diferente, inferior pela qual eu fui contratado. Eu só queria entender, eu não estou aqui afrontando, não estou questionando, eu só queria entender por que está me fazendo mal. E ele relutou um pouco para tomar esse passo, depois de algumas semanas ele aceitou, depois de muita gente conversar. E aí o chefe dele olhou para ele, gente, e disse assim, eu só estava querendo ver quanto tempo ia demorar para você me questionar sobre isso. Porque eu já estou com a sua vaga aqui desde a sua contratação. Mas como eu percebi que você não reagia às coisas, eu tentei cobrir um buraco que eu também tinha aqui com o problema que eu tinha, e você não reagiu, eu te deixei. Mas já que agora você está questionando, eu vou, a partir de amanhã você começa na sua verdadeira função.
Levou 3 anos isso, gente. Quantas vezes a gente passa por situações complexas e difíceis porque a gente não questiona, não pergunta. Tem gente que se reprime de tal forma que adoece, mas não expressa o que precisa expressar. É com jeito, não é com força, é com estratégia. Percebem a importância da gente falar da vida emocional? Eu vejo que quanto menos nós, como povo de Deus, falamos sobre a vida emocional como área tão importante da nossa vida, mais as guerras vão destruindo cada um de nós. Porque a gente está fugindo de soluções que a gente poderia ter se a gente tivesse preparo para lidar com isso. Eu penso que todas as situações, quando elas são muito grandes para a gente, humanamente falando, a gente tem que saber equacionar quais são as estratégias que eu vou utilizar para poder resolver a situação. Eu repito, a primeira coisa que a gente tem que fazer como cristão, a gente sabe o que é. É orar. A oração, gente, pode muito ser efeitos. A gente sabe que aquilo que foge ao nosso controle, só Deus pode fazer. Mas a gente também sabe que Deus coloca estratégias. Se a gente foge, se a gente nega, se a gente fica driblando, ou até mesmo se sabotando para resolver, a gente não vai conseguir chegar numa solução que a gente poderia chegar. Deus mostra, Deus aponta, mas muitas vezes a gente foge das situações. Mas por quê? Porque a gente tem medo de ser visto como frágil porque procura ajuda. Então está na hora da gente parar um pouco realmente com isso e rever as situações da nossa vida. Eu quero que, se hoje cada um sair daqui refletindo sobre quais são os processos da minha vida que a partir de hoje Deus mostrou que eu preciso mudar, quais são as situações na minha vida que eu preciso dar um basta, quais são as situações na minha vida que eu preciso mudar de estratégia, quais são as situações na minha vida que eu preciso ter uma nova visão de recursos emocionais para aprender a lidar. Porque aquilo que não compete a gente, Deus faz. Ele move o planeta para nós, porque Ele nos ama. Mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, e te deu inteligência, e te deu estratégia, e te deu condições, Ele vai deixar você fazer, porque existe um crescimento nessa situação. E quando a gente cresce, a gente movimenta muitas questões, e muitas vezes traz dor. Mas também traz o seu benefício da experiência do crescer. O não ensina, a dor nos ensina. É fácil? Não, não é. A pandemia, volto a dizer, nos ensinou muito, no momento de muita dor. Eu perdi 47 pacientes com Covid. 47 pacientes meus faleceram de Covid, tudo gente jovem. Era um paciente idoso, todos os outros eram jovens. E muitas vezes, no momento de dor, faz a gente parar um pouco e reconstruir. Isso faz parte do nosso processo. Por isso que eu quero, nesse momento, dar a chance para vocês, se quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem perguntar, aquilo que vocês sentirem no coração, de repente é uma oportunidade que vocês têm hoje de poder tirar uma dúvida, mudar alguma coisa, trazer um renovo, alguma coisa diferente. Se Deus deu a chance de tirar vocês de casa numa sexta-feira para vir aqui, talvez tenha algo que Deus esteja tentando mostrar para cada um de vocês. Então, vou deixar em aberto. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Eu só vou pedir para a irmã tirar a máscara, mas para eu entender mesmo. Isso, depois põe de novo, tá bom? Então, eu tenho essa... Como é que é o nome da irmã? Meu nome é Cristiane, boa noite. Cristiane, boa Da noite. Igreja Batista de Nova Sião, lá embaixo. Eu tenho uma grande dificuldade em dizer não. Isso. Eu falo sim. E isso me atrapalha a minha vida. Até no trabalho agora no qual eu estou, isso me dificulta muito. E eu acredito que eu não vim aqui em vão. Então eu tenho essa dificuldade de assimilar, se eu falar não, vou magoar a pessoa, se eu falar não, a pessoa fica chateada. Até mesmo quando eu estou no trabalho, tem pessoas que querem, vou falar a palavra assim, manipular. Só para eu cheio de manipuladores até ultimamente, mesmo o trabalho dessa pessoa. Então
sua colocação. Primeira questão é essa questão dos manipuladores. Infelizmente, a gente convive numa sociedade que a cada 10 pessoas, estatisticamente, não é verídico que está falando, estatisticamente, a cada 10 pessoas, uma é psicopata social. Então, isso é dado estatístico, não sou eu que estou dizendo, eu estou dizendo porque eu estou reproduzindo o que cientificamente as pessoas estão dizendo. Né? Mas a gente tem que aprender a lidar, identificar e lidar com essas pessoas. Porque elas estão ali, elas não têm pena, dó nem piedade, elas aprendem a manipular e ganhar vantagens com essa manipulação. Né? A segunda questão é sobre o não. É muito comum a gente querer agradar todo mundo para a gente se sentir amado por todo mundo. A gente quer que todo mundo admire a gente tem essa necessidade humana de ser validado, de ser reconhecido, de ser agradado, a gente tem essa necessidade humana. Só que dependendo de toda uma história, dependendo de toda uma família, cultura, de tudo que acontece na vida da gente, a gente tem isso mais agravado, a gente tem essa necessidade mais elevada, porque a gente tem muito medo de ser rejeitado. É muito comum a história de vida fazer com que a gente tenha essa questão do erro cognitivo, com essa questão do sim, justamente para evitar a rejeição. Só que a gente percebe que quando a gente faz isso, a gente adoece, porque no fundo a gente não respeita a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E isso faz com que uma série de erros cognitivos aconteçam. E aí vai um detalhe interessante. Você já parou para pensar que quando Deus fala que a gente também tem que dizer não, existe um aprendizado nisso? Existe algo importante nesse não, que não depende de mim, às vezes depende de Deus fazer, e a gente tira a chance, não de Deus agir, mas a gente tira a chance do aprendizado dessa pessoa com Deus. O não vai doer, mas lá na frente a pessoa vai te agradecer. Eu vejo quando algumas crianças, outro dia a gente estava no shopping, nem lembro que cidade que era, né? Taubaté. Eu estava no shopping em Taubaté, eu vou para lá e para cá gravando, fazendo um monte de trabalho para lá e para cá, e a gente sentou num shopping, gente, daqui a pouco começou um escândalo de um garotinho, devia ter, sei lá, 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim. O garoto gritava, que eu acho que dava para ouvir no shopping inteiro e mais alguns quarteirões. Porque disseram não para ele. E ele ficou indignado. Como assim vão dizer não para mim? Imagina o quanto é prejudicial para a mente de um ser humano que não aprende a se frustrar, porque a frustração faz parte do nosso processo de desenvolvimento. A frustração faz parte do nosso crescimento mental. Nós desenvolvemos mais quando a gente tem um caminho fechado, uma dificuldade. Nós crescemos porque exige de nós aprendermos com isso. E aí você imagina o escândalo que essa criança fez. E ele fez tanto escândalo, ele só parou quando mudaram de ideia e resolveram dizer sim. A gente não tem ideia do malefício que a gente faz quando a gente age assim. A gente tira a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento dessa pessoa, seja criança, adulto, adolescente. E aí hoje nós vivemos o maior boom, maior aumento, crescimento gigante de jovens que não sabem se frustrar. Qualquer coisa eles querem morrer. Já perceberam isso? Porque não foi trabalhado desde a infância. Olha, isso aqui é sim, isso aqui é não. Não adianta fazer escândalo, isso aqui é não, porque senão é importante para o seu processo. As coisas não são fáceis. A gente luta todo dia para estar vivo, gente. Não é? Então, ao invés de ter medo da rejeição, pensa no benefício que você está fazendo, no crescimento, no desenvolvimento que essa pessoa vai ter, porque graças ao que Deus colocou no seu coração, você obedeceu e deixou que Deus agisse na vida do coração. Nós não somos super-heróis para nos jogar de frente das situações e dizer, pode deixar, você vai ter sim sempre. Não podemos fazer isso, porque o preço é muito caro. A gente adoece com isso. Tá certo? Gente? Fala para nós, é possível você notar que muitos transtornos mentais
tem como base a falta de limites na infância? Sim, porque o limite é que vai fazer com que você desenvolva áreas internamente no seu processo mental. A gente precisa saber se localizar como ser humano. Eu sou um ser humano, estou localizado numa sociedade, numa cultura, numa família, e eu preciso reconhecer os meus perímetros, os meus espaços, para que eu possa saber como conduzir a minha vida dentro da sociedade. Então, quando eu não digo esse não, eu não determino esses limites, a pessoa se perde dentro desse espaço. E aí ela começa a achar que todo o espaço é dela. Ela não entende que ela tem perímetros, espaços específicos a executar. E com o tempo, isso faz com que ela vá alimentando dentro dela que ela é mais do que realmente ela é, o que mostra que ela tem uma dificuldade de identificação, ela não consegue se identificar, ela não consegue saber quem ela é, ela não consegue saber o que ela representa, porque ela acha que ela é tudo e que pode tudo, e quando essa pessoa descobre que ela não pode, dependendo da idade que essa pessoa tem, a situação fica bem difícil. E aí pode ser um emprego que não quer, e a vida diz não pra gente o tempo todo. Pode ser um emprego, pode ser um relacionamento afetivo. Vê a quantidade de pessoas que morrem porque disseram não quero você afetivamente. E a pessoa disse, não vai me querer? Quantas histórias a gente vê por aí? Foram pessoas que não tiveram limites. A falta de limite fez a pessoa se perder quanto identidade. E aí, sem identidade, ela acha que pode fazer o que ela quiser. E quando a gente vive em sociedade, a gente não pode fazer tudo o que a gente quiser. As coisas têm limite. A gente sempre tem que ter uma hierarquia para poder cumprir. A gente está aqui, mas, por exemplo, a gente está aqui na igreja, a gente tem uma hierarquia. A gente tem o pastor da igreja, tem regras, tem funcionamento, tem estatuto, tem formas de funcionar. Quando a gente está num local específico, tem regras daquele local que a gente tem que cumprir. Não é de qualquer jeito, né? Para que a sociedade consiga se desenvolver, existem regras para conseguir normatizar a vida em sociedade. E quando a pessoa não sabe o que ela representa, ela não tem consciência de si, ela não tem consciência do outro, ela não tem consciência daquele outro sobre ela. Então, fica tudo muito perdido. Por isso, o adoecimento mental se torna mais fácil, pela falta de identidade que essa pessoa carrega dentro dela. É saber ouvir ou não que faz eu saber qual é o meu limite. E faz eu saber quem eu represento e qual é o meu espaço. E faz eu querer conquistar um espaço maior, mas com consciência racional. Sem manipular ninguém. Sem manipular ninguém. Eu não preciso manipular ninguém para conquistar aquilo que eu quero conquistar. Quando eu manipulo, eu estou dizendo inconscientemente que eu não tenho capacidade de conquistar. Então eu tenho que manipular para isso. É interessante. Algumas pessoas às vezes dizem assim para a gente, né? Eu queria ter sorte como você tem. As pessoas ignoram toda a sua história, toda a sua luta, toda a sua guerra, toda a sua construção, todo o seu estudo, porque você tem sorte, como se isso determinasse o seu crescimento. Uma coisa é a gente ter oportunidade e você conseguir desenvolver dentro dessa oportunidade. É bem interessante, pastor. A última pergunta. Claro, última pergunta. Se deixar, eu falo mesmo, pastor. Alguém de casa quer fazer pergunta? De repente, eu não sei se alguém de casa quiser fazer pergunta também. Não? Então, quem quiser depois, pastor Lucas. A briga entre os dois, até a pergunta na Thierry e do Douglas. Então tá bom. Para o ímpar, quem vem primeiro? Na Thierry. Thierry, vamos lá. Boa noite, eu sou a Thierry. Boa noite. Tenho uma pequena dúvida sobre a síndrome do herói. Fiz uma pesquisa sobre isso e entendi que eu me enquadro nisso, né? Temos uma Mulher Maravilha entre nós? Gente, a Thierry. Então, essa questão de você querer socorrer o tempo todo o outro, mas você está afogando e morrendo. Sim. Você não vê, você também precisa de socorro. Exatamente. Essa questão de querer colocar. Quando a gente falou, sente... completou sim ou não, né? Geralmente quando a gente sente as carências, porque cada um de nós tem o seu limite de carências, né? Quem tem a síndrome do herói, ele tem esse lado da carência muito elevado.
Então ele quer ser tão importante para ser amado, mas tão importante para ser amado, que sai abraçando e agarrando tudo. Para que ele possa ouvir pelo menos um agradecimento, uma demonstração de afeto, de amor, qualquer demonstração. Isso faz a gente pensar um pouco que a gente precisa tentar se reconhecer ali como pessoa que precisa sim ser amada, mas não pode ceder esse amor, esse tipo de processo. Então, talvez houve alguma carência específica, talvez alguma situação que fez com que você encontrasse nesse movimento o recurso para poder ser amada por outras pessoas, para tentar substituir essa falta. Então, talvez uma dica que possa te ajudar é você pensar o que está fazendo tanta falta para você querer tanto substituir pelo amor das outras pessoas. Né? Talvez isso seja a resposta que vai normatizar melhor e você não vai precisar fazer porque quer ser amado, e sim porque naquele momento é possível fazer, naquele momento não é, e você vai conseguir normalizar melhor isso. Tá bom? Acabou? Então, vamos lá. Agora a última é isso? Queria saber como a gente tratar essa doença psicossomática, uma vez que a gente já identificou que pode ser isso. Porque, por exemplo, eu tenho sempre quando estou passando por algum processo de anormalidade, eu começo a ter queimação. E aí eu fico assim, talvez é isso, talvez é aquilo, e não tem hora. Então, tipo, tem dia que eu passo o dia todo e eu estou trabalhando e eu já levo um efervescente para tomar. Porque já faz parte já do meu dia. Quando a gente tem situações que a gente não consegue lidar, a gente não tem treinamento muitas vezes para lidar com determinadas situações, cada um vai corresponder de uma maneira. Os processos digestivos geralmente são situações que eu não consigo digerir. Emocionalmente, eu não aceito um negócio desses, independente do que seja. E a minha indignação é tão forte, é tão grande frente a determinadas situações de vida, que o meu cérebro produz um aumento de ácido gástrico no meu estômago, fazendo com que esse volume de ácido crie tudo isso que você está sentindo. Tem pessoas que chegam a ter úlcera nervosa por conta disso. E aí você tem que ficar tomando antiácido para baixar o volume de ácido que está elevado, porque você está produzindo um volume de estresse tão grande por não conseguir administrar e não conseguir aceitar aquilo que está acontecendo, independente do motivo. Então, uma grande dica é você ir na raiz que está causando tudo isso, porque o problema não é digestivo. Isso é só um sintoma para trazer um alerta para você, para dizer, olha, você não está conseguindo digerir, então você vai ter que trabalhar essa questão. Você vai ter que começar a trabalhar alguma coisa que está acontecendo, ou começar a se colocar melhor, ou começar a frear algumas situações, ou começar a dizer, não, tem alguma coisa que vai precisar acontecer para você recuperar a sua saúde estomacal. Não precisa o seu estômago dizer que não está aceitando. Você mesmo pode dizer. E a partir do momento que você dizer, olha, eu gosto muito de você, mas eu não estou aceitando essa situação, não compactuo com isso, está errado isso, você está fazendo com que o seu corpo tenha uma descarga emocional que não vai precisar ser direcionada ao seu estômago. Entende? Então, todos os problemas têm uma raiz. O grande X da questão é a gente descobrir as raízes daquilo que faz a gente adoecer. Tá certo? Que Deus abençoe muito todos vocês. É sempre um prazer estar aqui. Quem quiser depois, eu tenho um canal lá na internet. Eu tenho um canal lá no YouTube, é o Doutora Verusca. Vou deixar meu telefone, não sei se eu posso.